Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 19 de setembro de 2023. Do livro do profeta Ezequiel, Julgamento da pecadora Jerusalém. No 6º ano, no dia 5 do 6º mês, eu estava sentado em minha casa com os anciãos de Judá, sentados em minha frente. Nisso a mão do Senhor Deus pousou sobre mim. Então olhei e vi uma figura com aspecto de homem. Do que parecia ser a cintura para baixo era de fogo. Da cintura para cima era como se houvesse uma claridade, como o brilho de ouro incandescente. Ele estendeu uma forma de mão que me agarrou pelos cachos dos cabelos. Então o Espírito me arrebatou pelos ares e levou-me em êxtase a Jerusalém, até a entrada da porta interna que dá para o norte, local onde se acha a estátua rival que provoca ciúme. E eis que lá estava a glória do Deus de Israel, semelhante à visão que tive na planície. Ele me disse: Filho do homem, levanta os olhos em direção ao norte. Eu levantei os olhos para o norte e vi, ao norte da porta do altar, a estátua rival logo na entrada. Ele me disse: Filho do homem, vês o que estão fazendo? Vês as grandes abominações que a casa de Israel aqui pratica para me afastar do meu santuário? Mas verás abominações maiores ainda. Depois me introduziu no átrio interior do templo do Senhor. Ali, à entrada da nave do templo do Senhor, entre o vestíbulo e o altar, estavam os 25 homens, de costas para a nave do templo do Senhor, e as faces voltadas para o oriente. Eles se prostraram em direção ao oriente, diante do sol. Ele me perguntou: Não viste, filho do homem? Parece pouco para a casa de Israel praticar as abominações que aqui se praticam? Pois além de encherem o país de violência e provocarem sempre de novo minha ira, ei-los ainda metendo o ramo no próprio nariz. De minha parte, eu também agirei com furor, sem dó nem piedade. Clamarão a meus ouvidos em altas vozes, mas não os atenderei. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: Aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava, em direção à soleira do templo, e chamou o homem vestido de linho que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: Passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com a cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: Percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos, até ao extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: Profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres. Ide, e eles saíram para matar na cidade. Enquanto eles matavam,
eu fiquei só. Caí com o rosto em terra e gritei: Ah, Senhor Deus, vais exterminar todo o resto de Israel, despejando o teu furor sobre Jerusalém? Ele respondeu-me: A culpa da casa de Israel e de Judá é muito grave. O país está cheio de crimes, de sangue, e a cidade repleta de injustiças. Pois eles dizem: O Senhor abandonou o país, o Senhor não está vendo. De minha parte, eu também não terei dó nem piedade. Dou-lhes a paga que merecem. Nisso, o homem vestido de linho e com o tinteiro à cintura informou, dizendo: Fiz conforme me ordenaste. Quando virdes o horror de uma vil profanação, do lugar sagrado e santo haverá grande desgraça. Caso não tivessem sido encurtados esses dias, nenhum ser se salvaria, mas serão abreviados por amor dos escolhidos. Não danifiqueis a terra e o mar, até que tenhamos marcado as frontes dos servos de Deus, mas serão abreviados por amor dos escolhidos. Do Sermão sobre os Pastores de Santo Agostinho, Bispo. O exemplo de Paulo. Estando Paulo, certa ocasião, em grande indigência e preso pela proclamação da verdade, alguns irmãos enviaram-lhe com que acudir às suas necessidades. Agradecido, respondeu-lhes: Fizeste bem, provendo-me do necessário. Eu, porém, aprendi a bastar-me em qualquer situação. Sei ter muito e sei passar privações. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizeste bem em enviar-me aquilo de que preciso. Mas desejando mostrar o que é que lhe interessava nesse gesto em seu favor, não houvesse acaso entre eles algum dos que se apacentam a si e não as ovelhas. Não se alegra tanto por ter sido socorrido em sua necessidade, quanto se congratula com eles por sua liberalidade. O que procurava então diz: Não porque espero dádivas para mim, mas porque busco frutos para vós, não para que me sacie eu, mas para que não fiqueis vazios vós. Que aqueles que não podem, como Paulo, sustentar-se com o trabalho de suas mãos, aceitem o leite das ovelhas, supram as suas necessidades, mas não descuidem a fraqueza das ovelhas. Não procurem isto para o próprio proveito, como se anunciassem o Evangelho só para atender à sua penúria. Mas tenham em mira a luz da palavra da verdade, a fim de iluminar os homens. Pois parecem-se com lâmpadas, como foi dito: Estejam vossos rins cingidos e lâmpadas acesas. E ninguém acende uma lâmpada e a põe debaixo da vasilha, mas sobre o candelabro, a fim de iluminar aqueles que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Se para teu uso acendesse em casa uma lâmpada, não lhe poria mais óleo para não se extinguir? Todavia, se mesmo com óleo e lâmpada não brilhasse, não seria de modo algum digna de ser posta no candelabro, mas logo quebrada. O bastante para viver por necessidade se aceita, por caridade se dá. Não seja o Evangelho um objeto venal, como se fosse o preço que se recebem os que o anunciam para terem como viver. Se assim o vendem, por uma ninharia, vendem uma coisa preciosa. Do povo recebem o sustento necessário, do Senhor a recompensa de seu ministério. Não é o povo indicado para dar a recompensa àqueles que servem ao Evangelho na caridade.
Estes esperam sua recompensa da mesma fonte de que os outros aguardam a sua salvação. Por que então são repreendidos? Por que censurados? É que, bebendo leite e cobrindo-se com lã, descuravam as ovelhas. Procuravam apenas seu interesse, não o de Jesus Cristo. Não procuro os vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Não são os filhos que entesouram os bens para os seus pais, mas os pais para os seus filhos. De bom grado eu me desgasto e muito mais me gastarei para o bem das vossas vidas. Se meu sangue eu derramar por todos vós em sacrifício, em favor de vossa fé, terei muita alegria. De bom grado eu me desgasto e muito mais me gastarei para o bem das vossas vidas. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.